galerinha, tudo bem? Sou o professor Rafa França, estou aqui com mais uma dica de química para que vocês possam se dar bem na prova de Enem ou de vestibulares, que sempre nós estamos tratando desses conteúdos, desses assuntos, né? Então, o uso de analogias para o estudo da química, que é uma ciência que tem muita teoria abstrata, ela facilita muito a vida da gente. Então, essa dica vai para uma analogia que nós podemos fazer entre o alfabeto, a formação das palavras e frases, com as substâncias que nós temos na química, ok? Então, o alfabeto são as menores partículas que nós vamos ter na formação de palavras, né? Então, através das letras, nós podemos formar as palavras. Olha, formação das palavras através da junção dessas letras, né? As palavras, por sua vez, elas não têm muito sentido sozinha, não é? Então, essas palavras, elas também precisam estar interagindo. E ao interagir, essas palavras, elas são capazes de formar frases, por exemplo, tá? Então, a formação das palavras pelas letras, a formação das frases através das palavras, elas podem nos dar uma base de como funciona a estrutura, por exemplo, das substâncias na química, né? Nós sabemos que as menores partículas na química são os átomos, e esses átomos, eles por sua vez, o conjunto de átomos iguais, nós vamos ter a definição de elemento químico, né? Um conjunto de átomos iguais, por exemplo, que tem um número atômico 8, será o oxigênio, que tem número atômico 1, será o hidrogênio. A junção desses átomos formam moléculas. E essas moléculas, elas são formadas por ligações interatômicas. As ligações interatômicas são as ligações químicas, né? E essas ligações químicas, elas podem ser classificadas em ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Nas ligações químicas, nós conseguimos identificar a estrutura da molécula. Através da estrutura dessas moléculas, nós conseguimos definir as suas propriedades, ok? Então, assim como as letras formam as palavras, nós vamos ter os átomos através de ligações químicas, que são as interatômicas, formando as moléculas, ok? Por sua vez, as moléculas, elas não estão sozinhas na natureza, elas também interagem para a formação das substâncias e das misturas, né? Então, se eu tenho um conjunto de substâncias iguais, nós temos a formação de substâncias puras, que podem ser classificadas em substância composta ou substância simples. E essa formação dessas substâncias, elas vão se dar através de interações intermoleculares. As interações intermoleculares que acontecem entre moléculas, elas podem ser do tipo dipolo-dipolo, quando uma molécula apresenta uma polaridade, elas interagem através de atrações eletrostáticas que formam as substâncias polares, que podem ter pontos de fusão e pontos de ebulição mais elevados, estado líquido, né, a temperatura ambiente, estado sólido, a temperatura ambiente, que não impede das ligações que são formadas por dipolo instantâneo, dipolo induzido, por moléculas apolares, também serem do estado sólido, né? Isso vai variar de acordo com a sua massa atômica, que é o que acontece nas substâncias orgânicas, né? Que quanto maior a sua massa, maior o seu ponto de ebulição. Mas elas são substâncias apolares, que fazem ligações do tipo, interações intermoleculares do tipo dipolo induzido, dipolo instantâneo. E nós podemos também ter aquele grupo de moléculas polares que apresentam na sua estrutura flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente ao hidrogênio, que fazem a interação intermolecular que nós chamamos de ligação de hidrogênio, que é o que acontece, por exemplo, nas moléculas, entre as moléculas de água, para formar a substância água, ok? Então, essa dicasinha, ó, a gente fazendo essa analogia entre letras formando palavras, átomos formando moléculas através de ligações interatômicas. As palavras, por sua vez, são capazes de formar frases, onde nós vamos ter, então, as moléculas formando as substâncias através de interações intermoleculares, ok? Então, com essa pequena dica, nós conseguimos visualizar a estrutura das substâncias, propriedades das substâncias, né? Definir ponto de fusão, ponto de ebulição, de acordo com a comparação entre a força
entre essas interações, onde a ligação de hidrogênio ela é mais forte do que a dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo, por sua vez, é mais forte do que a dipolo induzido, dipolo instantâneo, que também pode ser chamada de forças de Van der Waals ou dispersões de London, ok? Então, através dessa dica, espero que vocês possam estar se dando muito bem aí nessas provas. Valeu, abraço!